Eu sou Kelvin Peixoto, e este é mais um capítulo da jornada de Wei. Um mundo onde poder não é apenas força, mas também escolha. Cada batalha aqui não é só sobre vencer inimigos, mas sobre sobreviver ao próprio destino. No episódio de hoje, o peso da realidade começa a se revelar, e o verdadeiro significado de ser um guardião finalmente entra em confronto com o caos. Prepare-se, porque nada neste mundo vai continuar como antes. Episódio 8 – A Lenda do Impiedoso. Assim que empurramos a porta, tudo parou, o barulho cessou, as vozes morreram, e o salão inteiro se voltou para nós. Dezenas de olhos, observando, analisando, julgando. Rina, murmurei baixo, fique perto de mim e tome cuidado. Certo, vamos acabar logo com isso, respondeu ela, tensa, mas firme. Caminhamos até o balcão. Cada passo ecoava no silêncio pesado. Atrás do balcão, uma moça de cabelos claros nos recebeu, mas estava claramente nervosa. Olá! Sejam bem-vindos à Guilda dos Aventureiros. Como posso ajudar? Viemos buscar informações sobre o reino de Arcelor. E os demais também, falei, mantendo a calma. Ela assentiu rapidamente. Claro, mas antes, preciso medir a sua mana. Parei por um segundo, respirei fundo. Tudo bem, mas a dela não precisa. Ela não é aventureira. Estou apenas escoltando-a em missão. Ela concordou, e puxou um medidor de mana. Um cristal, transparente, delicado, bonito, mas eu sabia, isso não ia acabar bem. Eu ainda não controlava totalmente meu vazamento de mana. Só conseguia esconder minha presença, não meu poder. Encostei a mão no cristal. Por um segundo, nada aconteceu. Então, craque, uma rachadura surgiu, depois outra, e mais uma. Até que, o cristal inteiro se despedaçou, e escureceu, um negro profundo, sem fundo, como um abismo. O quê? A atendente recuou assustada. Wei, acho que não adianta mais esconder, disse Rina, preocupada. Cocei a cabeça. Sem graça. Bem, eu nunca escondi de verdade, só tentei. Pera aí, você disse Wei. A atendente arregalou os olhos. O aventureiro diamante do reino de Lancis. Uma cadeira caiu no fundo do salão. Um dos bêbados se levantou. Espera, você conhece esse cara? Quem não conhece? Outro respondeu, a voz tremendo. Esse cara é uma lenda. O clima mudou completamente. Aos 10 anos, derrotou sozinho uma gangue com mais de 400 bandidos. Aos 13, matou um dragão usando apenas magia de criação. Ele é... Uma pausa dramática. Wei, o impiedoso. Silêncio. Eu fiquei parado, processando. Wei, o impiedoso. Suspirei internamente. Mas que nome é esse? Parece vilão de teatro barato. Meu rosto ficou vermelho, de vergonha. Nem eu sabia desses apelidos ridículos. E agora, todo mundo estava olhando, como se eu fosse algum tipo de monstro. Ou pior, uma lenda viva. Suspirei. Sério, eu só queria informações. Mas pelo jeito, as coisas iam ficar bem mais complicadas a partir de agora. Francamente, minha vida já era complicada demais sendo um aventureiro. Passei a mão no rosto, irritado. E ainda inventam títulos atrás de títulos. Balancei a cabeça. Isso só pode ser culpa daquele velho Helion. Suspirei e escondi o rosto com a mão. Aquele velhote vai me pagar por isso. Rina não conseguiu se segurar. Wei, o impiedoso. Segurou o riso por um instante, mas falhou completamente. Ela se jogou na cadeira, rindo sem parar. Para de rir, Rina. Isso é vergonhoso demais. Eu já estava completamente sem graça. Enquanto isso, ela chorava de tanto rir. Mas o clima mudou de repente. Gritos ecoaram do lado de fora. Explosões. Confusão. Uma multidão se formava no centro da cidade. Guardas e bandidos mágicos lutavam brutalmente. Era um massacre. Sem regras, sem controle. Só os mais fortes sobreviveriam. Fechei os olhos e respirei fundo. Minha missão era clara. Levar Rina em segurança. Nada mais importava. Rain, vamos ajudar. A voz dela saiu trêmula, desesperada. Eles vão morrer. Abri os olhos e respondi com firmeza. Rina, sinto muito, mas não podemos nos expor.
Meu olhar ficou sério. Se descobrirem que você é a princesa de Arcelor, todos vão vir atrás da gente. Ela abaixou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Mas Ray, a voz dela quase falhou. Aquilo me atingiu direto. Eu odiava ver ela daquele jeito. Sem pensar mais, ativei minha magia. Meu corpo desapareceu, fiquei invisível, e no instante seguinte, já estava em movimento. Minha velocidade quebrou o som, avancei direto para o meio da batalha, e comecei, um soco, outro, mais um, cada bandido sendo derrubado antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Meu corpo se movia sem parar, sem dar espaço, sem erro. O que foi isso? Um dos bandidos entrou em pânico, olhando ao redor desesperado. Alguém está nos atacando. Outro recuou. Eu vou perguntar mais uma vez, quem é? Mas ele não terminou a frase, porque a resposta já estava ali, atacando. Invisível, imparável. Ele nem terminou a frase. Meu punho já estava no estômago dele. O impacto foi seco, brutal, sem espaço para reação. As pessoas ao redor ficaram em choque. Ninguém entendeu o que aconteceu, ninguém viu, e era exatamente isso que eu queria. Ninguém podia me enxergar, ninguém podia ligar aquilo a mim. A prioridade era uma só. Rina, droga, chamei atenção demais. Mas não importa, tenho que tirar ela daqui agora. Sem perder tempo, agarrei 2 feridos e puxei Rina comigo. No instante seguinte, disparei para o céu, velocidade máxima. O vento cortava o ar. Abaixo de nós, vozes confusas ecoavam. Um homem de cabelos pretos. Ele está voando. Ignorei tudo. Nada disso importava. Em poucos segundos, desci em um beco estreito, no coração da cidade. Depositei os feridos com cuidado e coloquei Rina de pé ao meu lado. Respirei fundo, sentindo o peso da situação. Eu a tinha protegido, mas agora, o problema era outro. Droga, e agora? O que eu faço daqui para frente? Não dava mais para continuar escondido. A sensação era clara. Estávamos sendo observados. De todos os lados. Pessoas, feras mágicas, até demônios. O ar estava pesado, como se a própria mana denunciasse nossa presença. Agora, tudo se resumia a uma coisa: proteger Rina, a qualquer custo. Artefatos, runas, pedras de mana. Muitos dependem disso para ficar mais fortes. Eu não. Minha mana por si só já era esmagadora. Mas havia um preço. Eu não podia liberá-la completamente. Se fizesse isso, este mundo poderia ser destruído. Por isso sempre mantive tudo sob controle. Selado, no mínimo necessário. Mas dessa vez, não dava mais para evitar. O vento soprou forte entre as vielas, levantando poeira. O silêncio da cidade parecia prestes a se quebrar. Respirei fundo e chamei, com a voz firme, pesada, Rina. Ela se virou imediatamente, sentindo que algo estava diferente. O que foi? Ray. Os olhos dela carregavam tensão, e naquele momento, ela percebeu, algo grande estava prestes a acontecer. Os olhos azuis dela estavam fixos em mim, cheios de preocupação. Eu não podia hesitar agora. Vamos embora daqui o quanto antes. Respondi sem perder tempo. Já nos perceberam, e isso não é nada bom. Demônios e pessoas perigosas viram atrás de nós. Pegamos os 2 feridos que havíamos resgatado, e começamos a fugir. Mas algo estava errado. Fácil demais. Silencioso demais. Como se tudo tivesse sido planejado. Foi então que aconteceu. Um círculo mágico surgiu bem à nossa frente. Um padrão de invocação demoníaca. O ar ficou pesado. E então ele apareceu. Um demônio. Sua presença esmagava tudo ao redor. Era uma pressão acima de um dragão. O chão parecia não suportar sua existência. Droga, Rina, corra o mais rápido que puder, eu vou segurar ele aqui. Vá para a cidade e avise todos que um demônio apareceu aqui. Sim, já estou indo. Ray, ela respondeu tremendo, sufocada pela aura dele. Ela correu, sem olhar para trás. E então a voz dele ecoou, profunda, sufocante. E agora vai tentar me impedir de alcançá-la. A pressão aumentou. Meu corpo travou por um instante. Era como se correntes invisíveis me esmagassem. Respirei com dificuldade, mas respondi mesmo assim. Eu sei o motivo de você querer ela. Os olhos do demônio brilharam em vermelho.
Um sorriso distorcido surgiu em seu rosto. Então você sabe sobre a lenda. Não apenas sei, respondi firme, mesmo sob pressão eu também sou o guardião dela. O silêncio caiu por um segundo. Então ele começou a rir. Baixo, frio, assustador. Nesse caso devo te levar a sério. Se você é o guardião, não vai permitir que eu a leve nem que isso custe sua vida. O chão explodiu sob seus pés. Ele avançou, rápido demais. A lâmina carmesim cortou o ar, e o mundo pareceu tremer com o impacto. Era um ataque capaz de rasgar até a realidade. Eu não tinha escolha. Fechei os olhos por um instante e recitei a invocação, uma magia divina proibida, que desperta algo além do mundo físico. Uma arma sagrada surgiu no ar. Não era comum, não era humana, era algo acima disso. Uma luz ofuscante rasgou o céu como se o próprio firmamento tivesse sido aberto. E então surgiu em minhas mãos uma espada majestosa, radiante, como se carregasse estrelas dentro de si. Amatsukami no Yaiba, a lâmina dos deuses celestiais. Declarei, sentindo o poder pulsar através do meu corpo. O demônio recuou por um instante. Os olhos dele se arregalaram. O corpo inteiro dele tremeu levemente, como se algo dentro dele estivesse sendo corroído. Mas que arma é essa? Pensou ele em choque. Ela está drenando minha força, me enfraquecendo continuamente. O vento ao redor se tornou cortante. O campo de batalha inteiro parecia instável. A espada brilhava intensamente em minhas mãos, ressonando com minha mana. Isso mesmo, essa é a espada sagrada. Amatsukami no Yaiba, falei com um leve sorriso. Uma arma divina forjada para o herói, mas eu posso invocar qualquer arma divina que exista neste mundo ou fora dele. O silêncio pesou. O demônio mostrou os dentes. Sua aura cresceu ainda mais, distorcendo o espaço ao redor. Tá me zoando, moleque? Ele rugiu com raiva. E por que eu estaria brincando com isso, seu maluco? Respondi sem hesitar. A pressão dele aumentou ainda mais. Era como se o próprio mundo estivesse sendo esmagado. A quilômetros dali, Rina sentiu tudo, mesmo usando magia espacial para transportar os feridos. Seu corpo estremeceu. Isso é absurdo, pensou ela com medo. O demônio então avançou. O chão se abriu sob seus pés. Sua voz ecoou como uma catástrofe. Chega de conversa, vou te mostrar a força de um demônio. A aura dele explodiu, uma verdadeira calamidade viva. Eu não me movi, apenas o encarei, firme. E então falei, antes de começarmos, me diga seu nome. O demônio sorriu, um sorriso cruel, cheio de presas afiadas. Já que é um inimigo formidável, não tenho por que esconder. Sua aura se intensificou ainda mais. Sou Azaroth Grifinho, demônio do caos.